2024 é ano eleitoral. Em outubro, nós vamos escolher os novos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. E para falar sobre as expectativas e o que diferencia este ano dos demais desta legislatura, nós estamos recebendo aqui os dois procuradores da Câmara de São José, Rodney Vieira e também Andrei Vicente da Luz. É uma honra muito grande receber estes dois amigos aqui no estúdio da TV Câmara de São José. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista de hoje. Que alegria contar com você aqui para essa entrevista. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que estão nos acompanhando que não há razão para estarmos aqui sem ter você aí nos acompanhando. Afinal de contas, todo o nosso trabalho aqui no serviço público é a serviço de você. Tudo é voltado para a utilidade pública. Começo então perguntando primeiramente ao nosso Dr. Rodney, que está aqui conosco, procurador da Câmara. Boa tarde. Rodney, o que você destaca de mudanças em um ano de eleições municipais? O que diferencia este ano de 2024 dos demais anos dessa legislatura? Olá, boa tarde. Fico grato pelo convite para participar desse programa e falar um pouco das questões jurídicas vinculadas ao parlamento, né, e o acesso dos agentes políticos aqui, os vereadores que, na verdade, representam os munícipes de São José. Aí, o que é que eu posso falar a respeito do que mudou no último ano, digamos assim, dos últimos 2 anos? Houve uma pequena reforma eleitoral que foi feita já para a campanha de 2022 e depois uma pequena reforma eleitoral em 2023, que é pela questão do princípio da anualidade, aí só são aplicadas para as leis seguintes. E aí a gente pode destacar, assim, sob a perspectiva política, uma modificação na questão do combate a desinformações, né? Que está hoje com previsão em lei e já foi regulamentado pelo TSE na última eleição. A gente também tem a violência política contra a mulher também, que ganhou status de penal para se coibir a violência contra a mulher dentro da política, seja na campanha ou seja já em exercício de mandato. A gente pode também falar de uma modificação muito importante que aconteceu, que são a criação das federações partidárias, que são aglutinações de partidos para que eles disputem, que parece um pouco no modus antigo das coligações partidárias, mas que difere um pouco, que ela tem um caráter permanente, pós-eleição inclusive. A gente pode destacar também o limite de candidaturas hoje para a composição das chapas dos partidos políticos, que girava em torno de 150% e 200% do número de cadeiras que eram disponibilizadas. Hoje reduziu-se para 100% mais um, só a título de exemplificação. Um partido político ele terá direito de lançar 19 cadeiras, porque é o número de cadeiras que nós temos no parlamento, mais um. Então, cada partido teria direito de compor uma chapa, um conjunto de candidaturas de no máximo 20 pessoas, considerando as cadeiras aqui. E a outra modificação, que seria no pós-campanha, que seria a distribuição das sobras eleitorais, que seriam aqueles votos que não são computados para fins de coeficiente eleitoral e para cômputo dos vencedores. Existe, e aí houve uma modificação na distribuição das sobras eleitorais. Isso é o que eu acho que... Houve outras pequenas, mas isso é o que eu acho de maior destaque, como perguntado e questionado. Ótimo. É importante a gente destacar aqui, às vezes a gente se questiona, né? O Brasil é o país das leis, para que tantas leis? Bom, as leis são mais do que necessárias. Por quê? Precisamos de leis para justamente convivermos em sociedade. Um país sem leis vive o quê? Uma anarquia, cada um faz o que bem entende, faz o que quiser, fere o outro, não dá nada, não é assim que funciona. Então, quando o Dr. Rodney destaca aqui essas leis para as eleições de 2024, é importante que a gente entenda que essas leis, elas são justamente um aprimoramento, ou seja, nós passa ano, entra ano de eleições e a gente tem que aprimorar justamente para
permitir que nós tenhamos uma boa convivência, nós tenhamos, acima de tudo, igualdade, para que todos possam ir, sim, para as urnas, candidatos a reeleições, aqueles que vão tentar pela primeira vez ao cargo de prefeito, ao cargo de vereador, para que exista realmente essa igualdade. Doutor Andrei, o que pode e o que não pode nesse momento agora, né, nesses meses que antecedem as eleições, justamente para manter essa igualdade, né, tanto no cargo de prefeito quanto ao cargo de vereador. O que pode e o que não pode? Boa tarde, também agradecendo a oportunidade de estar aqui, junto com o Dr. Rodney, meu parceiro de caminhada aqui na Procuradoria. Na verdade, as vedações, nós temos as regulamentações que vêm do TSE na própria lei eleitoral. Então, como o Dr. Rodney falou, nós estamos vivendo um momento que a cada praticamente 2 anos nós temos um intervalo em que há novas resoluções que tentam aprimorar a realidade, trazer a realidade para dentro da legislação. A internet e redes sociais tiveram impacto e uma responsabilidade muito grande nesse sentido. O que pode e o que não pode? Nós temos as vedações que tentam trazer justamente essa questão da igualdade. Né? Então, a legislação hoje ela prevê que os vereadores, pelo fato de já estarem em destaque no exercício do mandato, eles têm que ter uma certa redução, entre aspas, desse protagonismo que a própria legislatura permite e proporciona, né, para que aqueles que não detêm um mandato atualmente, no momento da disputa, eles tenham um certo equilíbrio. Né? Feito uma balança. Isso obviamente não é fácil, porque a tribuna te proporciona o direito à fala e o direito de o próprio cargo público, né? Exato, né? E as pessoas que ainda não exercem ou nunca exerceram um mandato eletivo, eles têm essa certa dificuldade de espalhar o seu nome, vou tratar dessa forma. Então, meio que uma coisa se encontrando com a outra. Né? Exato. Então hoje as vedações que a gente encontra até o presente momento e que a gente vai implementar no decorrer dessa lei deste ano, no caso, a questão da distribuição de honrarias, né? Porque naturalmente quando se distribui honrarias a gente tem esse destaque, né, mais exacerbado do mandato, porque daí você está indo lá apresentar para a população um determinado cidadão, que as honrarias elas existem já há bastante tempo. Claro. Né? Mas a gente dá uma segurada nesse momento justamente para que a gente consiga dar equilibrada na questão do pleito. E as demais vedações com relação ao uso da própria máquina pública também é um cuidado que tem que se ter desde sempre. Mas isso tanto para vereador quanto para prefeito, né? Claro. Então o uso da máquina pública tem o limite de inaugurações que você pode participar, etc. e tal. Então basicamente seria isso. À medida que vai se aproximando do dia do pleito, as restrições também aumentam, né, Dr. Rodney? Até chegar o dia das eleições. Que restrições o senhor destaca? Complementando ali a fala do Dr. Andrei relativa à questão das restrições, o que se busca, na verdade, é a paridade de armas, né? Que é um princípio que é aplicado à divisão do espaço público. E aí uma restrição clássica dos seus direitos e garantias fundamentais para aquele que se candidata, eu vou pontuar um aqui que é básico. O próprio servidor público hoje, na própria lei eleitoral, ele destaca que alguns cargos eles devem necessariamente se afastar do seu cargo e da sua função, justamente para que aquele servidor ele não se utilize da figura de autoridade no exercício de um cargo de fiscal de tributos ou de um promotor de justiça que queira se candidatar. O professor, qualquer outro cargo público. Então, aí... Mas isso é lei ou é facultativo? Não, isso é lei. É imposição mesmo. Isso, a lei eleitoral, ele destaca, inclusive, ele traz os prazos de afastamento para cada cargo na medida de que aquele cargo público ele influencia mais ou menos na comunidade. Isso é previsto em lei. Essa paridade mesmo. Exatamente. Perfeito. Não só a paridade do próprio vereador, que ele tem um lugar de fala no parlamento, mas também de todo servidor público. Por exemplo, eu como procurador da Câmara, eu poderia me candidatar a um pleito como vereador aqui, só que eu não poderia usar da minha figura de autoridade como servidor público e deveria me afastar do meu cargo para que isso não me desse um privilégio relativo aos outros competidores, aos outros candidatos. Esse é o que eu destacaria assim como de maior relevância na questão de restrições. À medida que vai se aproximando o dia do pleito. Exatamente. Né? Aí, por exemplo, temos... Esse afastamento quantos meses? Depende do cargo. Temos hoje afastamentos de 6, 4 e 3 meses. Aí a própria lei ela traz lá os incisos
que A vão... condição de servidor e qual seria o período necessário para que haja o afastamento, né? Ou seja, aqueles que vão disputar o pleito pela primeira vez, aqueles naturalmente que já estão aí como vereadores, têm seu departamento, né? Já com as equipes montadas, enfim. Os próprios partidos têm também o departamento jurídico, né? Mas é sempre importante estar muito atento à questão da lei eleitoral. Outro ponto, e a gente já está falando sobre isso aqui, a questão da campanha antecipada. E a gente já falou alguma coisa sobre a campanha eleitoral antecipada antes de iniciar aqui a nossa entrevista. O que seria, doutor André, essa campanha antecipada? O que caracterizaria ela? O pedido explícito de voto. Explícito. Né? Vote em mim. Exato. Por quê? Porque, como havíamos conversado, todos nós aqui estamos aptos, desde que haja o cumprimento dos requisitos constitucionais de elegibilidade, né, idade, etc. e tal, a ser candidatos. Então, desde que estejamos vinculados a uma agremiação partidária, né, e tendo esses requisitos preenchidos, a gente pode ser candidato. Então, nessa condição, posso me colocar como pré-candidato, né, colocar quais são as minhas ideias, minha plataforma, enfim, e buscar esse nicho, porque uma bandeira é quase uma obrigação de um candidato, né, você defender determinada bandeira, determinada postura. Né? Só que o pedido explícito de voto é realmente vedado. Né? Vote em mim, isso só pode se dar a partir do momento em que esteja naturalmente como candidato. Até porque, como o Dr. Rodney colocou, nós tivemos essa alteração na legislação que houve um delimitador, já havia um delimitador do número de candidatos por sigla, né? Isso houve uma redução bem significativa, nós tínhamos entre 150% e 200% do número de vagas, ou seja, tínhamos 19, íamos a quase 38, se fosse 38, não, ia além, porque 38 seria 100%, né? Isso. Enfim, então nós temos quase 50, né, candidatos, e hoje se reduziu para 20. Então já essa pré-escolha dentro do partido, e a partir dessa escolha, com o seu número já definido, coisa e tal, iniciado o período efetivo de campanha, que se pode pedir o voto. Então a principal restrição... Isso aí, tanto para aquele que é vereador, quanto que está no cargo, quanto para quem não é. Qualquer um, sob pena de ficar caracterizado o pedido antecipado de voto. Vamos supor então, por exemplo, para trocar por miúdos aqui. Vamos supor, exemplo. Você é candidato nas eleições. As eleições são só em outubro. Estamos gravando esse programa aqui no mês de janeiro, começo de janeiro. Eu vou para minhas redes sociais agora, gravo um vídeo e digo: vou ser candidato nas eleições, votem em mim. Se eu vier a me filiar e realmente for candidato, esse vídeo que eu gravei pode ser usado contra mim? Pode, o TRE pode ter acesso. Isso não é uma ação de investigação eleitoral, justamente por causa da campanha antecipada e extemporânea, né? Porque isso poderia gerar, como eu falei, e o doutor Andrei pontuou no outro segmento, que seria um privilégio que não é dado. Existe um calendário eleitoral que aí ele compõe todas as fases. A gente, apesar de já estarmos no ano eleitoral propriamente dito, nós ainda estamos em fases preparativas. Mas existe ali, que seria a fase das prévias dos partidos políticos. Todo um rito, né? Isso, aí com datas bem distintas. Aí teríamos bem definido, né? bem definidas, aí teríamos as prévias partidárias, e depois teríamos lá no partido as escolhas, não é, doutor Andrei? Isso, exatamente. Isso, aí depois do encaminhamento das escolhas pelos partidos é encaminhado para o TRE, no caso aqui do Estado, para que seja feito o registro das candidaturas, e depois do registro das candidaturas, aí sim você pode pedir o voto. Perguntei ao doutor Andrei o que é uma campanha antecipada e o que caracteriza. E o que não é uma campanha antecipada, o que não caracteriza, doutor Rodney, uma campanha antecipada? Existe aqui, hoje as campanhas eleitorais propriamente ditas, com o novo calendário, não é, doutor Andrei? Sim. Elas estão muito reduzidas. Inclusive foi uma queixa dos partidos políticos na época dessa pequena reforma. Ficou muito apertado. Que ficou muito apertada. Que acho que hoje uma campanha das eleições proporcionais para vereador e mesmo para o executivo, acho que não dá... São 45 dias. 45 dias. Exatamente. Ao todo é um período muito exíguo. Nós tivemos uma redução, né? Sim. Uma redução grande, não? Salvo engano, eram 3 meses. 3 meses de campanha. A gente observa, desculpe cortar, doutor Rodney, mas a gente observa que realmente parece que as eleições elas estão encurtando cada vez mais, ou é somente uma impressão? Elas realmente estão encurtando? As razões pelo qual isso aconteceu, não sabemos precisar, né?
Mas é a sensação que a gente tem. Em lei, e realmente tem encurtado mais. Mas é porque existe uma discussão política hoje em torno disso. Porque, assim, sob a perspectiva da eficiência da administração pública, né? Porque são agentes políticos, mas se trata da administração pública. Podemos pensar que de 2 em 2 anos temos eleições. Então, a cada ano que tem um período eleitoral, a parte daquele ano ele ficou comprometido. Acredito que a justificativa para essa redução seja justamente reduzir o período que a sociedade discute politicamente quem vai ser ou quem não vai ser o eleito. Perfeito. Isso não prejudica o período de pré-campanha, que é isso que nós estamos vivendo. Complementando o Dr. Rodney, a gente pode fazer essa pré-campanha, ou seja, se colocar na condição de pré-candidato, colocar quais são as plataformas, quais são as bandeiras que se defende, naturalmente alinhadas com a tua sigla, né, já que a filiação partidária é um requisito, e a partir daí você colocar o seu nome à disposição. Mas agora o pedido efetivo de voto, né, aquela condição dentro daquela condição do cronograma. Retomando, inclusive, o que você tinha, calendário eleitoral. O que você tinha perguntado anteriormente, o que é que seria de mais gravoso a nível de restrição numa campanha eleitoral? Por exemplo, um apresentador de televisão, ele precisa se afastar. E isso também tem previsão na lei eleitoral. Justamente porque ele não pode utilizar-se daquela figura de autoridade para poder concorrer em disparidade de armas com outros candidatos. E retomando também a pergunta que você falou, o que é que não seria uma campanha extemporânea, ou uma pré-campanha fora do período eleitoral? É você apenas se colocar como um cidadão que apresenta ideias. Ideias não é pedir voto. O doutor Andrei, ele falou no comecinho do bloco ali. O que é que a pré-campanha vedada na lei? Pedir voto. Vota em mim. Explícito de voto. No demais, ou seja, o cidadão que nos acompanha nesse instante, que já tem um papel dentro da sua comunidade, ajuda realmente as pessoas, tem uma relação muito próxima com as pessoas, vive o dia da comunidade, ou seja, é uma pessoa que ela não pode pedir o voto explicitamente, mas ela pode continuar executando os trabalhos sem nenhum problema. E é muito tênue, né? Muito tênue você saber quando uma pessoa está fazendo campanha extemporânea e quando ela está realmente se colocando como uma opção para a sociedade, como uma pessoa pública, para colocar suas ideias. Porque eu posso colocar minhas ideias e não me candidatar. Perfeito, exato. Ótimo, excelente análise. Agora, um outro ponto também. Conduta de agentes públicos, né? O que não é considerado campanha eleitoral antecipada e, portanto, conduta permitida aos agentes públicos. Aí, no caso dos vereadores, a gente falou bastante aqui, cheguei a citar, sobre a questão de quem não é vereador, de quem não é prefeito ainda, né, e tem um papel com a comunidade. Agora, o agente público, né, o doutor Andrei falou alguma coisa já sobre tribuna, o uso da tribuna, né, que é faz parte do exercício do mandato. Exato, ele não pode ser vedado do uso da tribuna durante o período eleitoral, justamente pelo fato de já estar a questão, por exemplo, das obras, né? de ir inaugurar obras. O calendário eleitoral, ele prevê qual é a data limite de inauguração de obras e participação nesse tipo de evento. Até isso ele também aponta. Claro. Porque senão nós teríamos, hipoteticamente, a possibilidade de se inaugurar uma série de obras durante o período eleitoral, ou seja, estaria naturalmente em destaque em todas as comunidades, deixa uma obra preparada. Tem restrição quanto a isso. Em cada comunidade faria as inaugurações dentro desse período eleitoral, que traria um destaque muito grande, porque uma inauguração de obra, ela naturalmente gera um impacto na sociedade ou naquela localidade. E nós estamos falando aí no caso da pessoa que está empossada. Não, e ainda exato. E ainda essa outra... complemento, só para fechar o raciocínio, doutor Rod, colocaria naquela linha de que a disparidade de armas, né? De armas. Então, a ideia é justamente evitar que isso aconteça. Então, se tem um período limite para que sejam realizadas as inaugurações. E que o limite é imposto, ou seja, não há um número, por exemplo, pode inaugurar 3 obras. Não. É um limite. Daqui para frente não pode inaugurar. No calendário, nada. Calendário. Mas ainda existe uma questão subjacente a isso também, que se a gente for pensar a questão do funcionamento da administração da máquina pública, e obviamente que todo administrador público ele terá necessariamente o impulso de tentar ter uma visibilidade maior ou até uma vitrine maior do que já foi feito. Se ele está em exercício do mandato, seria, por exemplo... uma coisa que seria um prejuízo para a administração pública seria você adiantar inaugurações de obras que não estivessem aptas
Justamente para ter a aparição. Ou então você atrasar a inauguração de obras para que ela chegasse no momento que ela tivesse uma maior visibilidade. É uma questão subjacente também que está na Men's Legends, lá bem escondidinha, né? Volta e meia a gente ouve, né? No dia a dia, vivendo o dia da cidade, a gente ouve aqui uma coisa, o pessoal fala muita coisa naturalmente, né? Mas agora é importante destacar o seguinte, né? Mais do que as pessoas falarem, porque as pessoas no dia a dia, muitas das vezes até por falta de conhecimento, falam realmente o que querem falar, né? Mas existe lei regulamentando, organizando tudo. Mais uma vez, eu reitero, justamente para permitir essa paridade de armas, essa igualdade, essa convivência social, harmônica, com tranquilidade. É para isso que existe realmente a lei, né? Para que cada um não saia por aí fazendo o que bem entende. Já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar aqui ao doutor Andrei o que houve de novidade, o que a gente já consegue ver de novidade nessas eleições em relação às últimas eleições, a eleição de 2020, né? Como o Dr. Rodney colocou logo no início, acho que o grande destaque fica por conta das federações partidárias, né? Só que qual é o nosso problema considerando que nós temos eleições municipais? Isso decorre no âmbito nacional. Então, fechando-se uma federação partidária, nós sofreremos as consequências aqui no âmbito municipal. O contrário não é verdadeiro. Nós não temos como fazer uma federação partidária dentro do âmbito municipal. Isso é nacional e tem um reflexo aqui. Acho que foi a mudança mais significativa e, claro, né, a alteração do número de candidatos por partido. Essa redução também colocando o número limite de 100% mais um, ou seja, são 19 cadeiras. Mais um, nós temos 20. Né? Isso fica complicado no aspecto de que o que se viu nas últimas eleições de 2020 foi um número bem grande de candidatos em todos os partidos. Acho isso positivo no sentido então, nesse ano nós devemos ter menos candidatos. Naturalmente. Menos candidatos em virtude dessa vedação legal. Número de candidatos. Isso tanto para vereador quanto para prefeito. Os dois. Para prefeito não. Isso, a partir da composição partidária, das federações, obviamente que entendendo o partido, dentro do seu diretório, que ele vai lançar uma candidatura independente. Na eleição majoritária, obviamente que vai ser a chapa fechada do prefeito e do vice-prefeito. Quando a gente fala na restrição de candidaturas, são a composição dos cargos proporcionais. Então, cada partido deverá, no caso específico de São José, até 20, conforme a modificação apresentada pela lei, e possivelmente deve vir regulamentada pelo TSE. Dr. Rodney, nas últimas eleições municipais a gente percebeu que a internet, as tecnologias, né, as novas tecnologias, ditaram muitas eleições, né? Nós tivemos aí um boom enorme, né? Alguns candidatos, né, que já estavam acostumados a buscar, né, uma vaga tanto nas câmaras quanto nas prefeituras, alguns foram surpreendidos pelo boom da internet, né? Em momento ali da pandemia, aquela coisa toda, a internet, né, as redes sociais. Em relação à internet, nós devemos ter restrições também, doutor Rodney? Na verdade, o que aconteceu, com certeza, o TSE, ele não baixou a regulamentação relativo às eleições de 2024, mas tendo em consideração de que foi criminalizado hoje pela Lei 14.192 de 2021, a questão da vedação de informações falsas nas plataformas ou nos próprios comícios, nas próprias caminhadas, a questão das chamadas fake news, com certeza o TSE vai vir forte com a regulamentação para tentar conter, mas aí a gente espera que se tenha a liberdade, né? Que as pessoas tenham a liberdade, obviamente, dentro do limite da lei, para que as pessoas, no novo modelo de comunicação, no novo modelo de informação, o teor da informação não é novo. O que é novo é a forma como as pessoas estão interagindo. Antigamente se interagia pelo santinho, se interagia pelo porta-e-porta em casa. Aí hoje, na verdade, o que eu acredito é que as redes de informação, a internet, as big techs, através dos impulsionamentos, o YouTube e tudo mais, ele é um meio de propagação efetiva. E aí, tendo em vista que esse meio ele tem um alcance, digamos que incontrolável,
incontornável. De fato, requer-se que as autoridades que sejam responsáveis pelas eleições, que regulamente e que fiscalize, obviamente, porque a gente não pode pressupor que uma mentira, digamos assim, desvirtue a vontade do sufrágio universal do eleitor. Eu acredito Mais que uma vez entra a lei para poder... Eu acredito que ninguém concorda que o sufrágio universal ele seja desvirtuado por informações que não sejam verdadeiras. E agora a forma como será feito isso, esperamos das autoridades Será um trabalho árduo, né? Esse é um detalhe importante, né? E eu quero destacar aqui, inclusive, ao marcar essa entrevista com o Dr. Rodney, tanto com o Dr. Andrei, a gente falou sobre isso, né? Nós estamos gravando essa entrevista no mês de janeiro. Então, até outubro, dia das eleições, e essa entrevista, eu gosto de também reiterar, essa entrevista, dada a utilidade pública dela, ela será veiculada em outros momentos da nossa programação da TV Câmara, até para orientar você que nos acompanha. Então, até o dia das eleições, o TSE deve sim publicar novas leis, novas regulamentações, novos critérios até o aproximar das eleições, justamente para que haja essa harmonia, essa paridade de armas, como a gente falou aqui, essa igualdade. Né? Importante reiterar isso, né, doutora Rosa? Exatamente. É uma característica, né, do direito eleitoral, essa volatilidade, né? Exatamente. Há uma mudança constante, inclusive dos entendimentos da jurisprudência, o que acaba sendo um trabalho bem difícil para o advogado, né? Porque você tem essa mudança de entendimentos com uma certa constância, não se mantém uma jurisprudência de longo prazo, né? Isso realmente é bem complicado. Além de prazos eleitorais são bem curtos também. O exercício, finalizando aqui, deixando uma fala, o exercício democrático, o exercício da cidadania, ele é fluido e ele se apresenta de formas diferentes a cada época, através dos meios, através da forma como as pessoas se comunicam e, assim, tenho para mim que o nosso país é um país que contempla todas as esferas e todos os pensamentos, depois da democratização da Constituição de 88, inclusive oportunizou que a pessoa que seja analfabeta vote, não existe mais o voto censitário, não existe mais o voto. Então, hoje a democracia, o sufrágio universal brasileiro, ele é exercido sobre diversas maneiras, né? E compreendendo o máximo possível do corpo social do nosso país, né? Excelente. Muito bem. A você que nos acompanha, claro, nosso muito obrigado. Dr. Rodney, gratidão por recebê-lo nos estúdios. Obrigado. Andrei, da mesma forma. Obrigado a você. Sempre Obrigado. bom estar aqui entre amigos. Né? E Dr. Rodney e Dr. Andrei são pessoas realmente extraordinárias, muito boas de lidar no dia a dia, super competentes, com um conhecimento realmente extraordinário para poder tirar as nossas dúvidas e permitir que a gente viva com aquilo que a lei nos permite, que é com harmonia, vivermos bem, né, em sociedade. Essa entrevista que você assistiu aqui na TV Câmara, no canal 10.2, também está disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Você pode assistir quando quiser. Caso tenha pegado pela metade, está na íntegra lá do nosso canal do YouTube. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara é o Legislativo ainda mais perto de você.